Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Rodrigues Vicente, tenho 19 anos e sou estudante da Universidade de Cruzeiro do Sul, Polo Paulista, no qual estou graduando Ciência da Computação. Vou apresentar um projeto que eu fiz para a matéria de Estrutura de Dados 2, que é envolvendo a árvore binária, no qual eu criei algumas funções de banco. Como vocês estão vendo agora, eu criei o banco Liquid, que vai utilizar essa ideia de árvores binárias. As principais ideias foi o uso de árvores binárias, né, claro, mas aí principalmente em cadastro de clientes, né, no qual usa a base de cadastro, né, seria a base entre aspas, né, que é uma árvore, o uso de interface gráfica para envolvendo o tópico abaixo para aproximar o projeto com possíveis usos na vida real, né? Para mostrar isso mais de forma ilustrada e o salvamento de objetos para quando eu for utilizar o programa novamente para não perder aqueles objetos que são os clientes, transferências, etc. As árvores utilizadas aqui no projeto foi a árvore de cadastrados, no qual contém os clientes, né? E a árvore de transferências, no qual tem, obviamente, as transferências. Aqui eu vou mostrar um pouco das telas, não vou mostrar tanto na teoria por aqui pela apresentação, mas a gente vai passar pelo programa e depois por algumas partes do código para falar as ideias. Mas as principais telas foi a de login, no qual eu uso busca na árvore binária para saber as informações, se aquele cadastro realmente existe e etc. É o cadastro aqui que eu adiciono um cliente novo à árvore binária. O principal, no qual tem as ações, que o cliente pode fazer por enquanto. Só é acionada quando se há o cliente no login, né? Quando tem um cliente no login. De transferência é quando a gente tecla um botão aqui na transferência, e aí ela vai para aquela tela, no qual é permitido somente transferências para os clientes do próprio banco mesmo. Então é feita uma busca se aquele cliente que eu quero passar um tal valor existe, etc. É feita uma busca também. A recarga é a mesma coisa, mas eu não preciso buscar num cliente específico. Eu só marco a transferência, porém a única coisa que existe é a perda de valor do remetente. E o do histórico ele mostra transferências e as recargas que cada cliente tem. Então, pessoal, vou mostrar aqui a tela de login para vocês. Vou mostrar 3 opções que podem ocorrer, mas basicamente, por trás dessa tela de login é feita uma busca na árvore de cadastrados, né, verificando se aquele CPF existe e se ele existir, se a senha está correta, né. Eu vou aqui mostrar para vocês, as primeiras opções vai ser o CPF válido, no qual eu coloquei um CPF aqui que já está cadastrado fictício, né? E uma senha errada. Ele vai falar que a senha está incorreta, certo? Agora eu vou colocar um CPF nada a ver. Ele vai falar que o usuário é inexistente. Se eu colocar uma senha correta, ele vai logar. Opa, eu esqueci a senha correta. Aqui apareceu o valor, as informações do cliente, né? No qual o cliente é o Álvaro, né? No qual eu coloquei meu nome mesmo. Aqui tá o saldo em conta, agência e conta, no quais são valores randômicos que são gerados após o cadastramento mesmo do cliente, né? Para ser mais didático, né? Esse aqui é feito uma busca, né,
no qual após o login ele vai salvar aquele cliente e vai disponibilizar as informações, né? Aqui eu fiz só um get saldo, um get agência e um get conta, né? Para disponibilizar nesses labels daqui. Transferência. Aqui é uma tela no qual eu faço uma transferência de valor de uma conta para outra desse mesmo banco, né? No qual precisa ser cliente desse banco. Voltando aqui, nós temos vou transferir a conta do Álvaro, no qual tem o valor de 962,81, né, reais. Agora eu vou dar um corte pra gente ver da outra conta no qual eu tenho cadastrado. Ele tem 2.273 reais e 11 centavos, né? A conta dele é 411, né, agência, e a conta é 150580, né? Agora vamos cortar lá para ver a tela de transferência. Aproveitando essa tela aqui, vai explicar sobre aquele salvamento de objetos, né? Para eu logar novamente, após o cadastro, né? Eu sempre fecho o projeto, abro o projeto, seja no NetBeans ou compilado. Os objetos sempre vão estar aqui porque eu salvei o objeto em um lugar. Logando aqui, eu tenho a transferência, vou colocar o nome do Guilherme Barros. A conta dele é 150580. Ops, aqui é o CPF, né? Então vou colocar o CPF dele. A conta é 150580. Agência 41118 e eu quero transferir 150 para ele. Aqui tem as informações no qual eu coloquei anteriormente, não é feita nenhuma busca. Aqui a senha é a mesma senha, a minha senha do cliente que está logado agora, que é a do Álvaro. Na hora que eu clicar em operação, aqui é feito duas buscas, né? É feita a busca da minha senha para confirmar se a senha é correta e a busca do destinatário, se ele é um cliente do banco, e se ele for um cliente do banco e realmente vai fazer a transferência, vai adicionar o valor aqui e vai diminuir o valor no meu. Aqui a transferência foi concluída com sucesso. Eu posso adicionar outros valores aqui, outros CPFs que não tem nada a ver. Vou confirmar e colocar a senha, só que o resultado vai ser diferente. Ele vai verificar o dado do destinatário, tanto assim como conta e senha. Esses três campos, como CPF, conta e agência, são três campos que ele verifica se existe um nome, não precisa ser, às vezes a pessoa coloca Guilherme, enfim. Voltar aqui, esse campo aqui atualizar é o que atualiza. Ele vai fazer ele vai pegar as informações no qual tirou o valor e só vai atualizar na árvore e colocar aqui novamente. Aqui eu tirei 150 do valor do remetente, né? Vou ver aqui no histórico, tá essa transferência aqui, ó, que no qual gerei um protocolo randomicamente também, a agência e a conta do destinatário, qual foi o tipo de transferência, pode ter o tipo recarga, e a data e o valor, que foi menos 150 porque veio dessa mesma conta e foi para lá, então foi menos 150. Posso fazer uma recarga também do celular, mas explicando sobre esse histórico. Ele, como cliente, dentro dele há uma lista dos protocolos que são relacionados a ele, seja ele como destinatário ou como remetente, é salvo nessa lista, nesse array list. E aí, a única coisa que ele faz é ele buscar esse protocolo na árvore de transferência, no qual a árvore de transferência, o valor dele
é o próprio protocolo. Então ele vai verificar se aquele protocolo existe, se ele existir, ele coloca aqui, no qual são esses painéis aqui, no qual são gerados automaticamente, né, quando eu clico em histórico. Voltar aqui, vou fazer uma recarga, no qual eu posso escolher vivo essas operadoras aqui. O CPF eu posso colocar qualquer um, porque eu posso recarregar para qualquer pessoa, né? Não só para mim. O número também qualquer, porque não faz responsabilidade do banco também. Já o valor, a única coisa que vai fazer é retirar o valor do cliente que está logado no momento. Vou aqui clicar em confirmação de senha. Vou fazer isso daqui. Beleza. Recarga feita com sucesso. Verifique seu SMS. Aqui estava esse valor antigo, se eu atualizar. E aqui, quando eu clicar em histórico, vai ter toda a movimentação. E aqui é outro tipo, né? Foi recarga de celular, no qual o número que eu coloquei, o número do protocolo gerado automaticamente, o valor que eu coloquei no celular e a data, né? E aqui eu clico em voltar, né? E aqui é toda a interface no qual eu criei. Tem aqui a tela de cadastro, no qual eu posso colocar um nome, sei lá, vou colocar Juliana Silva. Qualquer coisa eu não posso deixar vazio, ó, que ele vai falando os campos no qual estão vazios, né? Aqui. Beleza. No qual já existe o usuário. Eu acho que eu já criei. Vou colocar outro então. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 9, 9. Beleza. Já existia aquele usuário no qual eu já tinha colocado. E aqui, na hora que você for ver, é só logar com as mesmas informações que você colocou ali. E aqui aparece Juliana Silva, saldo em conta, aleatoriamente aqui não vai ter nenhum histórico porque a conta acabou de ser criada, a recarga do celular, não, enfim, aí você pode fazer a transferência e etc. Bom, beleza, olhar o login, no qual basicamente se concentra nessa função lugar, mas ele não tem muito segredo. As outras funções são mais para ajustar o design da interface gráfica, né, que está aqui, mas a principal função é essa lugar, no qual ela lê o documento que eu deixo aqui, ó, que essa é a árvore de cadastrado e essa é a árvore de transferência. Elas sempre vão ser gravadas e lidas por aqui. Essa é a comunicação do banco, né? E aqui, essa parte aqui é só feita a leitura. Essa aqui é realmente feita a ingestão do TXT, no qual tem a árvore na variável, que é mesmo dentro do projeto. E aqui essa classe, ela somente cria um objeto que vai retornar se a busca foi efetuada ou não. Ela tem 3 variáveis: se for encontrado, que é uma booleana. É melhor a gente ver aqui. For in, no qual eu falei para ela retornar na busca, que vai ter o encontrado, o cliente em si e o valor. O valor é o que eu digo que é o CPF, que nos clientes eu considerei como valor para individualizar cada cliente, é o CPF, né, que é um valor único. Voltando para o login, se ele for encontrado, eu verifico se a senha é igual ao qual eu cadastrei no cliente. Já a gente vai ver a interface de cadastro, e assim eu entro naquela janela principal, no qual
é essa daqui, ó, no qual é essa principal aqui, que ela tem esse método construtor aqui que recebe o cliente, no qual eu vou resgatar as informações de saldo, etc. Voltando aqui ao login, eu deixo visível. Isso daqui é só para a interface, né? Isso aqui eu retorno se for logado, tudo bem. Se não for, insere a senha incorreta e usuário inexistente se ele não foi encontrado dentro da árvore, se aquele valor não foi encontrado dentro da árvore. Caso eu queira cadastrar um cliente, tem essa interface aqui, no qual eu criei. Peraí, deixa eu dar uma carregada. Enfim, vou abaixar isso daqui para ficar mais claro para vocês. Isso aqui foram os prints. Aqui eu tenho essa interface aqui, no qual eu cadastro os clientes, né? Vai receber todo o nome, etc. Vamos ver o código fonte disso. O resto vai ser tudo a mesma coisa que o login, vai ter métodos só da interface, mas a principal é essa daqui, no qual faz parte desse botão criar conta, né? Esses ifs e else é só para conferir se o usuário realmente digitou algo, não digitou, né? Algo, e aí ele vai ser sinalizado por isso. Caso não tenha nenhuma dessas advertências, ele vai criar um novo cliente, no qual é a célula da árvore dos cadastrados. Essa célula ela vai ter a string e-mail, etc, todos os dados do cliente. Vai ter uma release dos números das transações, no qual comentei anteriormente, o número dos cartões, no qual vai ser implantado. Essa classe cleaner aqui, vamos ver se eu acho ela aqui aberta. Mas ela não tem muito segredo, ela só tem isso, no qual limpa. Eu quis deixar desse jeito para deixar mais organizado. Ela só tem uma única função, que é de limpar os caracteres especiais, só deixa os números daquela string, né? Ela devolve uma string. Voltando lá para a base do cadastrados, tem aqui o cliente.input.info, no qual é a função que coloca os valores nessas variáveis aqui da classe, aqui como especificado aqui. O resto é tudo igual, basicamente. Essa função randomized, ela só aquilo que eu expliquei, ela vai randomizar a agência e a conta e o saldo para eu ter aquele simulado para vocês. Aqui eu tenho adicionar zeros, que, por exemplo, para agência às vezes gera um número 100, 200, e aí eu complemento com zeros, porque a gente tem que ter 4 números, não 3, etc. E o resto é tudo igual. Os gets, os sets, são algumas coisas que eu mudei, que é só um encapsulamento, né? Eu consegui a senha, tudo para deixar, se você ver, as variáveis são privadas, né? Nenhuma outra classe pode pegar as informações diretamente, né? Não tem domínio. Só isso aqui, que é adicionar transação, no qual você vai ver que vai ser útil mais para frente. Voltando para o cadastro, ele coloca isso daqui, cria essa nova classe aqui que manipula árvores, que literalmente é manipular árvores. Ela tem a função de ler e escrever nas árvores, naquelas duas árvores no qual eu especifiquei aqui, que é de cadastrados e transferências. Ela lê, e toda vez que ela for inserir, ela balanceia. Temos um exemplo aqui, no qual eu inseri e só tinha essas partes daqui. Essas partes daqui, esses usuários colocados. Eu inseri esse novo aqui, a raiz da árvore tornou-se esse CPF aqui, esse cliente aqui, no qual ele divide bem, né? Ele fica no meio, e para cada árvore vão ficar as células à esquerda, essa aqui para a direita, né? Tudo certinho, para melhorar a busca
dos clientes na hora de logar, na hora de fazer a transferência, etc. Assim como na transferência também é balanceada, né? Cadê? As transferências também são balanceadas. Toda vez que alguém faz uma transferência, é balanceada na hora de procurar. Já que a transferência é procurada pelo número do protocolo, né, no qual é gerado randomicamente, já explicado anteriormente. Tem essas funções: transferir, no qual ela se trata de adicionar mais uma transferência no na árvore. Reset transferência é só uma função de controle meu mesmo, no qual na verdade tem a função de criar uma árvore, não salvar algo dentro dela, e sim resetar a árvore, né? Tem aqui reset atualizar cadastrados, no qual eu vou na verdade meio que pegar aquela árvore no qual eu tenho e salvar em cima da outra, uma árvore e salvar em cima da outra. Reset cadastro, no qual faz a mesma coisa que reset transferência, o que só muda a árvore, né, para controle meu mesmo. Cadastrados, ler cadastrados é só para ler transferências, só faz a leitura das transferências, retorna os cadastra a árvore, né. E essa aqui é para cadastrar, né? Coloca um cliente novo na árvore. Não tem muita coisa, é justamente manipular árvores. Voltando aqui para a interface, o que ele faz aqui? Justamente chama aquele método cadastrar, coloca um cliente novo, e se for e retorna essa classe, né? Esse método retorna um booleano, no qual fala se foi cadastrado ou não, né? Se for cadastrado, eu falo para o usuário que foi cadastrado, senão o usuário já foi existente, né? De acordo com esse formulário aqui. Essa árvore de cadastrados está aqui, não muda muita coisa das aulas que eu tive com a turma, mas as únicas coisas que mudam esses métodos inserir, remover e etc, tudo que tem a ver com remoção e inserção do usuário, no qual eu adicionei só um new cliente aqui, ó, porque na aula se a raiz ou a célula esquerda ou a célula direita estivesse vazia, ele ia criar uma célula nova somente com valor, só ia guardar o valor, e eu quero guardar todas as informações do cliente, como CPF, data de nascimento, etc. Então é por causa disso. Se a direita, a esquerda ou a raiz for nula, eu só adiciono esse cliente novo, já que ele não vai mudar nessa recursividade que temos aqui no Java, né? E aí, deixa eu ver. Atualizar também é a única coisa que é um new cliente mesmo. E também eu acho que a mudança mais drástica assim é na função balanceia aqui, no qual eu mudo a lista por um array list, porque eu preciso guardar as informações do cliente na hora de balancear, né? Eu só crio um array list e depois eu adiciono na árvore novamente. Na hora de construir ela balanceada, eu passo as informações daquele array list para a árvore. Enfim, não tem muitas mudanças aqui. Logo depois do cadastrado tem a transferência em si, no qual ela é um painel que tem o número do protocolo, a agência, a conta, o valor, a data e o tipo, no qual eu falei que é transferência ou recarga. Aqui eu tenho aqui eu tenho as informações da transferência, e no qual o método principal é essas duas próprias esses métodos construtores, né, os dois principais métodos construtores,
no qual o primeiro se trata realmente da transferência e não da recarga, no qual ele lê o do cadastrados, procura o remetente. Se ele achou o remetente, é claro que vai achar o remetente, mas aí ele vai verificar aqui e vai subtrair o valor do. Isso aqui é tudo para subtrair as informações, tipo o saldo no qual eu vou transferir. E aqui ele vai inserir o saldo novo e até printa aqui embaixo. Beleza. A única coisa que ele faz aqui também, esse if-else, é verificar se o saldo que o cliente tem é maior que o qual ele quer transferir, né? Senão não é possível. Se o saldo for positivo, ele vai verificar se o destinatário existe na base, no qual tem essa classe for login, no qual comentei antes. Aqui ele vai adicionar o saldo a mais, ele vai atualizar o cliente, e aqui que tem aquela função no cliente, na classe cliente, que eu disse sobre adicionar a transação. Aqui que adiciona o protocolo no qual vai buscar depois na transferência. E aí aqui se for atualizar o cadastrado, vai salvar esse cadastrado no qual eu manipulei aqui lá naquele arquivo e vai printar as informações, né, e as demais verificações. Essa aqui é quase a mesma coisa, só que por a recarga, até que o número é diferente de parâmetros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui tem muito mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, porque muda agência, conta, etc. Mas exatamente a mesma coisa, só muda que não tem um destinatário por tirar o valor, só vai ou adicionar o valor, só vai ter o remetente para remover o valor, e verificar o saldo, etc, as mesmas coisas. A árvore das transferências é essa, que é exatamente a mesma coisa que a árvore de cadastrados, só muda que tem algumas transformações, porque o valor do protocolo, como ele faz parte de várias partes da interface, que é string, né, como os labels, ele tá em string, né, no qual aqui, ó, tá especificado o valor, tá em string. Então eu só faço a transformação parent e faço essa comparação, né, para inserir, assim como nos outros métodos também, mas não faz nenhuma diferença. Em relação, tem até o for transfer, que é a mesma coisa do for login. E eu acho que é isso. De código não tem muita coisa, só o principal também, que ele faz a maioria dessas manipulações também. Essa parte aqui é mais para confirmar a transação, no qual ele vai gerar esse random aqui, ele vai gerar um número randômico pro o protocolo, e ele vai adicionar isso a nova transferência para a classe que eu criei, e depois ele só vai dar as comunicações para o usuário, né, de como está indo, etc. Aqui é onde eu coloco a data da transferência, e aí aqui eu tenho também a da recarga. Se for da recarga é quase a mesma coisa também, gera o número do protocolo. A única coisa que muda também é sobre as verificações, e que não tem um destinatário. Tem as outras funções aqui que são do design, né, que é a principal. Tem essa aqui, tem os outros JScroll Panes, etc, que dá para mostrar
mas não são coisas relacionadas ao intuito, né, que são árvores binárias, são mais um add-on, né. Para finalizar esse projeto, eu queria agradecer ao professor Orlando, no qual dá a matéria, nos ensina a matéria Estrutura de Dados 2, por nos transmitir esse conhecimento de árvores binárias, de processamento de caracteres, tabela hash, etc. Todo o conhecimento que está transmitindo nessa matéria. E também a oportunidade de fazer esse projeto que me deu mais conhecimento ao esforço por fazer para analisar cada linha do código para entender, para eu conseguir fazer esse projeto do banco Liquid. E é isso nesse vídeo. Obrigado, pessoal.